Vamos lá. Nessa segunda parte aqui do nosso tutorial, a gente vai de fato montar esse fluxo do zero, tá? Então, antes da gente começar a colocar qualquer bloco aqui na tela, vamos dar uma olhada nas nossas opções. A primeira coisa que eu vou nomear o meu fluxo, né, de automação para que eu consiga identificar e me organizar de uma maneira melhor. Então, vou colocar aqui, que é do empreendimento Aurora Garden, no nome. Vou selecionar as contas de WhatsApp aqui, em que eu quero que esse fluxo rode, né? Então, nesse caso, apenas essa conta de teste. O horário de funcionamento eu vou deixar 24 horas por dia, sem problemas. E o tempo de sessão. O que é o tempo de sessão? O tempo de sessão basicamente é o tempo que demora para essa sessão forçar a ser encerrada caso o cliente pare no meio, né? Então, caso a gente esteja esperando, por exemplo, alguma resposta e ele não responda, esse tempo de sessão que ele vai considerar essa sessão, esse fluxo aqui como encerrado quando esse tempo acabar. Então, esse é uma das configurações que a gente precisa pensar um pouquinho melhor aqui, como vai colocar, se vai ser um dia, uma semana, um mês ou um ano. E outra implicação do tempo de sessão é que significa também quanto tempo o cliente ele vai poder repetir, ou o usuário vai poder repetir esse fluxo, né? Então, ele pode sim chegar ao fim do fluxo através desse caminho aqui, no caso, vamos supor que fosse enviar apenas uma mensagem. Então, aqui em segundos, ele chegaria ao fim do fluxo, né? E a partir disso, ele poderia repetir esse fluxo indefinidamente. Porém, se eu coloco o meu tempo de sessão aqui como um ano, enfim, ou 30 dias, enfim, e eu não puxo esse fim da sessão, aí eu consigo evitar com que esse fluxo seja repetido, né? Então, se eu não quero que esse cliente fique repetindo esse fluxo, ou seja, um fluxo que só deve acontecer uma vez por semana, ou por mês, por ano, eu devo configurar esse tempo de sessão aqui para, vamos supor, 30 dias. Eu não coloco para ele encerrar a sessão sozinho aqui através do fluxo, ou seja, nesse caso aqui, ele enviaria uma mensagem e ele só poderia receber essa mensagem de novo daqui 30 dias. Beleza. O que é que vai fazer ele receber essa mensagem de fato? Todo fluxo, ele inicia com um gatilho. Então, a gente tem alguns tipos de gatilhos aqui que permitem com que esse fluxo seja iniciado. Então, vamos remover tudo aqui. Ok? Nesse caso do Aurora Garden, eu gostaria que apenas contatos individuais, ou seja, pessoas de fato e não em grupos, né, sejam capazes de disparar esse fluxo de automação. Então, a partir do momento que eu venho aqui, coloco for exatamente, tenho interesse no Aurora Garden. Por que eu estou trabalhando com esse for exatamente? Porque nesse fluxo para esse cliente específico, esse é o texto que vai vir quando a pessoa clicar no anúncio no Facebook ou no Instagram, certo? Então, em outros casos, pode ser que a gente consiga trabalhar com qualquer coisa, ou com contém, ou com alguma chamada de API, por exemplo. Mas nesse caso, eu quero apenas indivíduos, né? Ou seja, eu não vou trabalhar com grupos. E também, no caso de grupos aqui, porque o corretor às vezes participa de grupos, então não tenho interesse em trabalhar com isso agora. E o critério da mensagem precisa ser exatamente o que eu configurei para vir dos meus anúncios do Facebook ou Instagram com o nome do empreendimento. Perfeito? Então, show de bola. Tem que ser exatamente essa frase para a gente começar o fluxo. Dando continuidade, aqui a gente vai ter a nossa primeira mensagem de introdução. Então, eu já tenho as mensagens aqui prontas. Então, eu vou começar com a minha primeira mensagem aqui, minha introdução. E eu vou querer utilizar o nome da pessoa. Eu tenho duas opções aqui, ou perguntar o nome dela, salvar isso e utilizar esse fluxo. No caso aqui, para facilitar, eu vou utilizar essa variável aqui, nome no WhatsApp. Então basta clicar, ele vai adicionar aqui para mim. Olá, nome no WhatsApp, obrigado por entrar em contato, sou assistente virtual da imobiliária, show de bola, cliquei aqui embaixo, tá salvo, posso fechar essa janela. E agora eu preciso definir qual a transição, ou seja, a partir do gatilho, a gente tem essa transição aqui. Imediatamente, né, eu posso deixar dessa forma, ou também posso colocar alguma coisa como esse digitando. Então, posso colocar aqui, que ele vai ficar digitando durante 3 segundos, para ficar mais natural, como vocês viram na simulação no começo, antes de enviar essa mensagem, tá? Então, isso é uma opção também. Então, vou entrar aqui com a próxima mensagem dentro do nosso fluxo, que eu já havia salvo. Enviar os detalhes do empreendimento, vou te enviar os detalhes do empreendimento que você mencionou, no nosso caso aqui é o Aurora Garden. E a partir disso, a gente tem aqui os detalhes. Estou só copiando a mensagem e vamos colocar aqui. Por padrão, como vocês podem perceber, quando eu ligo um bloco a outro, ele vem com essa transição de imediato, tá? Então a gente pode deixar com tempo, né? Eu posso deixar aqui entre um bloco e outro para dar tempo da pessoa ler 5 segundos, 10 segundos. Se eu estiver fazendo uma pergunta, eu posso colocar esperar a resposta. Mas a gente vai chegar dentro de cada um aqui nesse tutorial
de acordo com o que a gente for avançando, a gente vai tratando cada uma dessas opções, tá? Inicialmente, a gente vai deixar aqui de imediato, sem problemas. Ou, como eu falei, a gente pode trabalhar com esse bloco de digitando. Agora, a gente vem para a parte de imagens. Então, a entrega está prevista para 2027. Eu vou te enviar algumas imagens. Então, eu venho aqui, imagem, vou puxar, vou adicionar as minhas imagens. Não quero colocar legenda, então vou colocar aqui minhas imagens. Tá ótimo, bem bonito, hein, esse murinho de vento. Que legal. Depois de enviar as imagens do nosso fluxo, a gente vai perguntar que tipo de planta nosso usuário que ele tem interesse, né? Então, a gente tem 3 tipos de plantas disponíveis. A gente vai perguntar para ele que tipo de planta ele quer. Perfeito. Vamos lá. Estou aqui no nosso fluxo, a mensagem seguinte, né? Eu vou aguardar a resposta. A mensagem seguinte viria o book de apresentação do empreendimento. E na sequência eu vou utilizar esse bloco aqui, documentos, para enviar o PDF, onde teríamos aqui os fluxos de pagamento e o book de apresentação. Então, consigo enviar esses dois aqui. Então, estão aqui, né, o fluxo de pagamento e o book de apresentação, que são 2 PDFs fictícios, né? Não estou utilizando aqui os dados identificáveis do cliente. E na sequência, a gente vai trabalhar aqui a questão do agendamento, né? Então, se você tiver interesse, podemos agendar uma ligação para simular o fluxo de pagamento ideal ou marcar uma visita no decorado, o que você acha. Então, mais uma vez aqui, eu vou precisar aguardar uma resposta do meu usuário. Vai bifurcar. Para esse caminho de baixo aqui, o usuário me respondeu. Vou esperar uma resposta, pode ser qualquer coisa, não tem problema. E para cima, o usuário não me respondeu, ou seja, eu vou aguardar até 5 dias por uma resposta desse usuário. Caso ele não me responda, eu quero enviar uma mensagem de lembrete, certo? A minha mensagem de lembrete vai ser uma bem simples aqui. Estou passando para saber como está a sua busca e o que você achou do Aurora. E a partir disso aqui, de fato, agora sim, consigo pensar em encerrar a sessão ou não. Então aqui, vou aqui buscar meu encerrar a sessão, que estava um pouquinho atrás. E a partir desses dois aqui, eu de fato encerro a minha sessão. O que é que está acontecendo aqui nesse finalzinho? Eu estou oferecendo para ele a gente marcar, agendar, né, uma ligação para dar continuidade a esse processo aqui de compra. Eu posso aguardar uma resposta, se ele me responder qualquer coisa, eu estou dizendo que está sendo passado para um especialista, ou seja, o corretor vai pegar a partir daqui essa conversa e será encerrada essa sessão. Perfeito. No outro caminho, aqui para cima, eu tenho essa espera de 5 dias, ou seja, caso ele não me responda nada por esse caminho, ele vai aguardar até 5 dias e vai enviar uma mensagem de lembrete, né? Então, para que a gente não perca esse lead, né? A gente pergunte para ele depois de 5 dias, depois de 7 dias, aqui eu poderia deixar da forma que eu achar melhor. Perguntar o que ele achou. Então, nesses 2 casos aqui, depois eu encerro a minha sessão. Nesse caso aqui, tanto o tempo de sessão como o fator encerrar a sessão não é tão sensível pelo fato de que o meu gatilho é um gatilho bem específico. Então, assim, ele não vai repetir esse fluxo, a não ser que ele repita exatamente essa mesma frase que ele falou no começo, que foi uma frase que veio lá de um anúncio, né, do Facebook ou do Instagram. Ele tem que dizer exatamente essa frase. Então, caso ele venha depois ou gostaria de marcar uma reunião, etc., esse chatbot que ele não vai se meter no meio da conversa, ele não vai iniciar algo repetitivo. Então, esse é um cuidado que a gente tem aqui. E agora, vamos lá. Algumas otimizações possíveis. O que a gente pode fazer para deixar esse fluxo aqui mais interessante, né? Então, a gente poderia adicionar mais digitandos, né, desses aqui, para que a conversa fique mais interessante. Então, ou seja, antes de cada transição aqui que está como imediatamente para o próximo passo, eu poderia colocar um bloco aqui de digitando, né? Então, poderia colocar aqui 5 segundos, 10 segundos, algo que deixe o fluxo mais natural. Essa é uma opção, tá? Eu poderia também, aqui no começo, antes de eu iniciar o meu digitando,
eu poderia aplicar uma tag ao meu usuário. Para que eu posso utilizar essa tag? Caso eu queira enviar uma campanha, né, um envio de mensagens em massa depois, seria interessante eu saber quem se interessou, né? Ou seja, no momento que a pessoa entrou em contato comigo, eu venho e marco ela aqui nessa tag Aurora Garden, por exemplo. Então, vamos lá. Vim aqui nesse aplicar tag, Aurora Garden, e depois eu continuo com o meu fluxo normal. Para o usuário, não mudou nada. Isso aqui é um quesito de organização interna, certo? 100% opcional. Então, marquei meu usuário como Aurora Garden, coloquei alguns digitando, e aí, supondo que eu não criei esse campo ainda, né? Vamos criar esse campo aqui do zero. Aqui em contatos, a gente consegue entrar em qualquer contato aqui. E aqui, contatos, editar o contato, adicionar campos. Então, a gente vai adicionar um campo personalizado. Planta, vai ser uma variável de texto, né, que a gente vai salvar desse usuário. E eu vou colocar aqui que é tamanho da planta na Aurora Garden. Para ficar mais refinado aqui também, outra coisa que a gente poderia fazer é alterar, né, essa mensagem aqui, para que esse fluxo, ele perguntasse, né, o que você acha, te dá essa opção do 1, né, tem um interesse, ou 2, não tem um interesse, para ficar um pouco mais natural também esse fluxo. Então, a alteração simples que eu estou fazendo aqui é: o que você acha? Digite 1 para falar com o corretor, ou 2 caso você não tenha interesse. A partir disso, a gente vai também fazer algumas alterações aqui. Então, como agora a gente tem duas opções, né? A pessoa pode colocar 1, 2 ou não responder. Eu vou manter esse tempo, né, vou colocar aqui 7 dias. 7 dias caso não me responda. Eu vou colocar agora aqui para baixo, ele só vai responder isso se a pessoa responder 1, ou seja, aguarda que um corretor vai falar com você. Agora a gente vai ter também uma nova mensagem. Entendo. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Então, a partir disso aqui, a gente vai colocar aqui que a resposta tem que conter, né, o for exatamente 2. Outro caminho aqui interessante seria esse aqui, né, a partir se ele disser 2, eu também venho para cá. Também pergunto depois de 7 dias. Então, também vou esperar 7 dias para perguntar sobre o empreendimento. O que está acontecendo aqui? O que a gente acabou de fazer? Eu estou perguntando se ele tem interesse. Caso ele diga que sim, eu só vou dizer perfeito, e o corretor vai pegar a partir dali. Caso ele não me responda, depois de 7 dias eu pergunto o que ele achou, enfim, se ele tem alguma dúvida. E caso ele diga que não tem interesse agora, eu só coloco, entendo, fica à disposição para qualquer esclarecimentos. E também depois de 7 dias eu volto a perguntar, né? Pode ser que eu consiga ainda recuperar esse lead aqui, lembrando ele, tendo outras conversas, ou mesmo oferecendo outros imóveis para ele. Essa também é uma opção. E aqui encerramos o nosso fluxo, bastaria deixar ele ativo e, mais uma vez, a gente lembrar do nosso gatilho. Então, ele precisa ser exatamente, tem um interesse na Aurora Garden de um indivíduo, né? Não pode ser grupo. Então, a partir disso aqui, estando no número correto, a gente consegue sim ativar esse fluxo.